sair daqui. Tchau, tchau. Comandante, você nos avise, viu? Nossa. 10 segundos foi ótimo. Preciso. Não, eu já estou vendo, Roberto, vamos lá. Comandante, você nos avise, viu? Já estou vendo, já estamos aparecendo. Boa noite, todo mundo. Como estão Boa todos noite. E todas? Todo Boa mundo bem aí? Legal. Eu tô escutando o delay do áudio, Lucas. Tá? Só para a gente ir ajustando aí. Vamos lá. A gente vai corrigindo o delay que está aqui no nosso ouvido, por enquanto. E aí a gente vai começando. Então, gente, todo mundo que está participando aí, já estou vendo que tá o pessoal falando, já disseram que a gente está ao vivo aqui, para a gente se comportar. E aí, enfim. Gente, esse é mais um webinar aqui, né, que está... E vamos lá falar um pouquinho sobre hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente aprender um pouco a dinâmica de como vai ser. Vamos lá. Como que funciona, né? Então, a gente vai bater um papo. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre o dia. Então, assim, guardem esse número aí do WhatsApp, porque vocês podem mandar esse númerozinho aqui, vocês podem mandar perguntas ao longo, ou observações, ou opiniões, né? Esse é um bate-papo conjunto, e a gente vai conversando aqui. E aí, a gente vai falando aqui, brincando. Quem quiser se sentir à vontade para falar um pouquinho aí embaixo nos comentários, também pode falar aqui nos comentários. Então, esse aí é o WhatsApp da pergunta, ou escreve aí embaixo também, tá? Logo onde tem o nome Recrute aí, vai ficar esse número o tempo todo. E se quiser comentar no vídeo, fica à vontade para comentar no vídeo. Eu sou a Carol, né? A Carol Branco. A gente trabalha na Recrute aí. O intuito desses webinars não é a gente falar da Recrute aí, mas para quem não conhece a gente, acho que tem um público aí que talvez chegou via rede social, a indicação. A gente é uma plataforma online de inteligência artificial, né? Que ajuda os RHs a selecionar o talento certo. A gente fica aqui em Recife, no Porto Digital. E aí, diante desse cenário que a gente está, a gente pensa em inovação, não só na solução, mas a gente pensa em inovação na forma de fazer negócio, na forma de interagir com a sociedade. Então, a gente pensou como é que a gente podia criar essa trilha aí de webinars, né, para conversar com quem se interessasse, pautadas nos nossos valores de vanguarda, de ter tecnologia, de ser simples e principalmente de ser humano, né? Então, nesse momento, o que é que a gente quer trazer, né, para as pessoas que interagem com a gente, para os nossos parceiros, e por isso a gente chamou hoje aqui a Lu, né, a Luciane Rezende, ou a Lu Rezende, como eu já coloquei aí, e o Robertson. Vou deixar que ele se apresente, mas já queria agradecer demais, né? A gente está chamando aqui pessoas que a gente admira, confia, para compartilhar conteúdo com a gente, então fiquem super à vontade aí para se apresentar, né, e para dividir um pouco da opinião de vocês sobre o tema que a gente alinhou, bater um papo hoje. Bem-vindos.
Obrigada, Carol. Muito obrigado, Carol. Um enorme prazer aqui estar compartilhando essas horinhas aqui com vocês. Bom, eu sou a Lu Rezende, como a Carol mesmo já me apresentou. Eu trabalho na Unilever há alguns anos, é melhor eu não citar quantos anos eu trabalho na Unilever, mas eu estou na área de recursos humanos há muitos anos, então realmente uma apaixonada pelo que eu faço, uma apaixonada por gente, sou psicóloga de formação, mas também fui buscar uma formação em administração e também um olhar mais amplo de negócio que me suportaria nessa jornada e nessa carreira, né, e nesse processo de aprendizagem contínua, que é onde todos nós deveríamos estar, né, no processo de aprendizagem contínua. Essa é um pouquinho de mim, eu tenho 2 filhas, que me ensinam também absurdamente no meu dia a dia, e, enfim, estamos aí para trocar experiências e vivências. Que massa. Obrigada, Lu. Obrigado aí, tá? Queria começar agradecendo o pessoal do Recruta aí pelo convite. Muito obrigado mesmo, pessoal, por vir trocar essa ideia com vocês. Eu sou o Roberto, né? O Hobby, como ficar mais fácil. Hobby. Não, com certeza. E eu sou formado em Ciência da Computação pela UFPE, né? Pela Federal daqui. Só que sempre gostei de me envolver muito com essa questão de startups, empreendedorismo, de modo geral. E aí sempre acabei procurando esse meio termo entre tecnologia, que era algo que eu sempre gostei muito, e gestão, que foi algo que eu sempre gostei muito. Então, acabei indo aos poucos chegando nessa área de produto, que é onde eu trabalho hoje, né? Eu trabalho hoje na Vinta Software, que é uma empresa que produz software para o mercado americano. Então, a gente tem a sede aqui em Recife, todo mundo é daqui, todo mundo está por aqui, e a gente, desde 2016, está 100% voltado para o mercado americano. A gente tem uns projetos bem grandes, veja só. Tem uns projetos muito legais que a gente faz por lá, e meu papel envolve passar muito por várias áreas do negócio, entre elas a gestão de produto, né? E aí, o que mais importante é o que eu vou falar hoje, essa questão de estudos de futuro, é algo que eu comecei a ver um tempo atrás, em 2015 mais ou menos, quando eu vi o assunto pela primeira vez, eu me apaixonei muito assim, e meu TCC foi nessa área, estou indo para um mestrado nessa área, então venho estudando isso desde então e vim trazer umas ideias para compartilhar aqui com vocês nesse sentido só. Legal, valeu, Rob. Enquanto tu vai compartilhando tua tela, vou explicando a dinâmica para o pessoal. O webinar de hoje é quase um challenge. O Rob vai trazer aí o material que eu tive o prazer de assistir um evento mês passado e gostei bastante, fiz contato com ele para ele estar aqui dividindo com a gente. E a Lu, que nunca viu o material, vai processando aí as reflexões dela, né? Vai fazendo as perguntas e vai tentar, né, com toda uma lógica, conhecimento que ela tem de mercado, né, e vivência de vida mesmo, né? Vivência de vida ficou horrível, mas é isso. Trazer quais são as reflexões, as perguntas, os insights. Ela também é uma pessoa que trabalha e pensa no futuro do trabalho de grandes organizações. Como é que isso casa? Traz as reflexões aí para a gente vai colocando nossas perguntas aí embaixo, mandando no WhatsApp, e aí no final a gente abre para uma roda de conversa, tá? Tentando fazer isso aí no máximo 1 hora, se precisar a gente estende mais 10 minutinhos, depende da interação com vocês. Mas é isso, a palavra agora é de Rob. Massa. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, vocês estão com sorte aí que estão vendo, eu vou ser sabatinado pela diretora Brasil aqui da Unilever, então vamos, de RH da Unilever. Então vamos lá. Primeiro, eu gosto de trazer essa imagem, que eu acho ela muito legal, porque ela retrata o primeiro momento, talvez, em que, foi o primeiro que eu consegui achar, pelo menos, em que a gente tem um deputado federal respondendo sobre uma acusação de gasto indevido, de um gasto público indevido, para um robô. A gente vê aí a Rose, que é um robô feito pelo projeto Serenata de Amor, um projeto maravilhoso que já está rolando há uns certos anos, e que vê gastos públicos, vê alguns que possam ter problemas e publica no Twitter algo que pode ser suspeito. Não quer dizer necessariamente que é um problema, mas quer dizer que é um gasto estranho, no mínimo. E aí, nesse caso, foi um gasto que ela viu que o subtenente Gonzaga ele não estava no lugar
na época, onde ele dizia estar, onde veio o gasto. Então ela foi lá, opa, subtenente, veja só, não estou dizendo que é nada de errado, mas teve esse gasto suspeito aqui, ó, que está aqui no site da Câmara. E aí ele foi lá e devolveu o dinheiro, né? Duas coisas que eu acho importante de citar sobre esse caso é que, esse caso foi com um mês do Serenata de Amor ter sido financiado. Então, tipo, muito pouco tempo ele já conseguiu um retorno para os cofres públicos, que é sempre interessante. E dois, que esse projeto ele foi um financiamento coletivo. E as pessoas do projeto não se conheciam antes de o financiamento fechar. E uma das pessoas que puxava o financiamento falar com as outras 3 pessoas para irem com eles. Então, isso para mim é um exemplo perfeito de que a gente está vivendo num momento em que cada vez mais é possível quando pessoas trabalham juntas, e muito mais, e talvez mais do que nunca, sim, de um momento em que você não precisa ter tido contato prévio com essas pessoas para fazer esse efeito tão grande, né, para fazer esse retorno legal para a sociedade. Você precisa usar as ferramentas certas e colaborar da forma certa. Por isso eu gosto muito desse exemplo, porque para mim ele aponta para um futuro que a gente vai ter muito mais compartilhado, muito mais horizontal, onde pessoas conseguem se organizar para trazer resultados legais. Nesse sentido, vale a pena falar um pouco sobre mim, só para complementar a apresentação lá, né? Eu estudei no Centro de Informática daqui da Federal, da UFPE, e quando ainda estava na faculdade, eu ajudei a organizar o primeiro TEDx UFPE daqui, que foi também o primeiro TEDx universitário do Norte e Nordeste. E já foi assim, eu já vi que, tipo, poxa, a gente com pouca gente, nós éramos uma equipe de pouco mais de 10 pessoas, a gente conseguiu fazer um evento pela primeira vez no Norte e Nordeste, né? E aí, na Vinta, a gente tem uma mentalidade um pouco parecida, né? Eu trabalho lá como head de produto e também atuo na Singularity Investor no Chapter Recife, como um membro do time de liderança, onde eu espalho um pouco dessas ideias de futurismo e também vejo dia a dia o impacto que, no caso do time de liderança, somos 6 pessoas, o impacto que a gente consegue trazer, as discussões que a gente consegue trazer para a sociedade. E nessa linha, né, para mim é algo que é muito importante falar logo no princípio, de que quando a gente fala que vai estudar futuro, parece muito que a gente vai ficar viajando e pensando em novas possibilidades e dizendo outras coisas. Tem um pouco disso também, tá? Tem um pouco de viagem incluído, mas a ideia vem de um conceito, de vários conceitos antes, né? Mas um deles que eu acho muito interessante trazer é esse do William Gibson. Ele é o autor de ficção científica de uma série chamada Neuromancer, uma série de livros, recomendo muito a leitura. Ele dizia que o futuro já está aqui, ele só não está igualmente distribuído. Para a gente que estuda futuro, passado, presente e futuro não são noções de tempo que são tipo, acaba o passado, começa o presente, acaba o presente, começa o futuro. Todos eles já estão aqui e mesclados de alguma forma. É por isso que a gente vê carros elétricos transitando na mesma rua que carroças de tração animal. É por isso que a gente vê assessoristas no elevador e em outros elevadores funcionando com comando de voz. Então, o passado, o presente e o futuro são meras noções que a gente cria e a gente prefere, nos estudos de futuro, trabalhar com o passado é algo que já foi mainstream, né? Já foi, todo mundo usava e agora não é mais, agora ele está no nicho. O presente é o que todo mundo usa hoje e o futuro é algo que todo mundo pode vir a usar em algum momento, mas que por enquanto é algo de nicho. Então, o estudo de futuro não é nada mais do que olhar esses detalhes, olhar essas coisas que talvez já existam e extrapolá-las um pouco e ver, poxa, mas se isso pega? E se um monte de empresa começa a fazer isso? E se isso vira generalizado? Com que mundo a gente está lidando nesse sentido? E aí eu trouxe alguns estudos nessa linha, né, de futuro do RH, futuro da colaboração e do compartilhamento dentro de empresas, para dar um exemplo aqui para vocês. Nessa linha, pessoal, pelo tempo até que a gente tem aqui para conversar, eu trouxe muito por cima alguns pontos. Então, se quiserem depois, perguntem e a gente aprofunda em alguns, tá? Mas eu vou trazer eles bem por cima só para vocês terem uma noção do que significa. E aí, desses sinais, alguns que eu gosto de trazer, né? Empresas cada vez mais fechando escritórios. A gente teve a Automatic. A Automatic, ela já foi responsável por 80% da internet. E atualmente, ela trabalha sem nenhum escritório. Ela fechou o último escritório em 2016. Nessa linha, a gente vê empresas responsáveis por coisas muito grandes, entendendo que pessoas podem trabalhar de coworks, das casas e de vários outros lugares. Outra empresa que compartilha desse raciocínio é o Basecamp. Ele é um software de gerenciamento de projetos e ele tem mais de 300 pessoas na sua folha e mais de 30, e somente 30 no maior escritório deles, que é lá em Chicago. Então, assim, eles viram e entenderam que, poxa, não é sobre estar no mesmo lugar,
É sobre ter práticas e modelos e processos compartilhados para que essas pessoas possam trabalhar e que isso embarque as zonas de fuso diferentes. Isso está descrito nesse livro deles, tá? Que eu trouxe aí embaixo, o Remote, com uma série de práticas para isso, muito úteis, inclusive, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, recomendo bastante a leitura. Outro sinal interessante, empresas sem gerentes. A Valve é uma empresa de jogos, alguns talvez conheçam, que ela aboliu os gerentes da hierarquia, né? Não como, novamente, né? É bom revisar. Não gerente como um papel. Então, ainda existem pessoas que gerenciam atividades, mas o cargo dessa pessoa não é gerente. Essa pessoa gerencia outras pessoas em um momento e é gerenciado em outros momentos. Então, é muito mais o gerente como alguém, como um papel situacional do que realmente como um cargo. E aí, a Valve é uma das maiores produtoras de jogos do mundo. A Zappos foi a primeira Netshoes do mundo. Ela também trabalha nesse modelo. Inclusive, o modelo de gestão dela, chamado Holacracia, ficou bem famoso nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Recomendo a leitura. Eles são a primeira Netshoes. Eles foram vendidos para a Amazon por 2 bi. E muita gente atribui esse valor a, em parte, o modelo de gestão que eles traziam. E, para não acharem que é só coisas relacionadas à tecnologia, né, eu trago o exemplo da Morningstar. A Morningstar, ela é uma produtora de derivados de tomate. E ela tem um modelo bem horizontal nesse sentido, talvez mais que o da Valve e o da Zappos, em que qualquer pessoa pode contratar qualquer um para uma outra área da empresa. Então, você, dentro dessa sua área, você vai ver, poxa, eu queria trazer fulano, eu preciso de mais alguém para atender tal demanda, eu vou trazer fulano. E aí, algumas dessas noções são bem alienígenas, mas funcionam. Eles são um dos maiores produtores de derivados de tomate, inclusive para os Estados Unidos. Então, não é nenhuma novidade, não é nada de tecnologia necessariamente, é o que funciona em vários negócios. Outra coisa nessa linha é a noção de empresas como plataformas. Empresas que você se pluga nelas para realizar um serviço e depois sai. Depois você vai fazer outra coisa ou vai interagir com outro serviço ao longo do seu dia. A gente conhece exemplos mais comuns como o Uber e Airbnb, por exemplo, onde você se pluga para ser um host ou se pluga para ser um motorista. Existem exemplos mais específicos, né, e de coisas muito mais difíceis, como, por exemplo, a Kaggle. A Kaggle, ela é um serviço de concursos de dados, de interpretação de dados. Então, o que acontece é, você, como empresa, você vai lá e diz, olha, eu tenho essa base de dados, vamos supor que seja um banco. Eu tenho essa base de dados e eu tenho uma porcentagem de acerto, com base em quanto crédito eu vou dar nessa base. Eu acerto 50% das vezes, pessoas que eu dou o crédito me pagam de volta, e pessoas que não recebem o crédito, eu vejo que tem o score de inadimplência em outros bancos, por exemplo. A Kaggle, ela serve para, tipo, você banco, você põe esses dados e diz, meu índice de acerto é 50%, eu pago 100 mil reais para quem aumentar isso em 10%. E aí, pessoas que trabalham com dados vão interagindo com essa base e vão tentar submeter para ganhar esse prêmio. Qual é a ideia? A ideia é que você não precisa ser formado em computação para trabalhar e ganhar a vida como pessoa que processa dados. Você basta plugar na Kaggle, resolver os problemas à medida que eles vão aparecendo e você vai ganhar uma bolada com isso. A Local Motors é outra bem interessante porque funciona assim para design de carro. E como é que ela faz com design de carro? Basicamente, ela abre chamadas. Ela abre um negócio e diz, olha, pessoas que... Eu vou produzir um carro para Recife. Ou eu vou produzir um carro para São Paulo. Ou vou produzir um carro para uma cidade específica. Está aberta a chamada de ideias para esse carro. Pessoas submetem, ela coleta as ideias. Beleza. Depois ela faz uma outra chamada, designers. Eu tenho essa lista de ideias de carros para essa cidade. Eu preciso de um design para esse carro. Quem fizer o design que for aceito vai ganhar uma porcentagem da revenda desse carro. Depois ele, beleza, tenho o design em mãos, pessoas que fazem modelagem 3D, eu tenho esse designer em mãos, submetam aí modelagens para eu ver qual é que eu vou fazer com o carro. E ele vai fazendo isso ao longo das etapas de desenvolvimento do carro e ao final ele chama pessoas que querem comprar o carro para montar dentro da fábrica junto com o engenheiro-chefe e com o designer-chefe. E isso parece que dá mais trabalho, mas na verdade isso reduz em mais de 1000 vezes o tempo que se gera para criar um modelo novo de carro. Ela compete com a Fiat, com várias outras montadoras, e ela consegue partir do zero, de tipo, não tenho ideia, para tem um modelo pronto para ser produzido em fábrica, cerca de 1000 vezes mais rápido. E, novamente, qual é o grande ponto aí? Você não precisa trabalhar 8 horas por dia como designer de carro para poder fazer o design de carro. Então, a Gigwalk e a Quirk são parecidas. Novamente, se quiserem entrar mais, a gente entra depois nas perguntas. Mas a ideia que eu trago esses 3 sinais, né, é que talvez certas coisas que eram barreiras para o compartilhamento estão deixando de existir. As empresas fechando o escritório é porque espaço está deixando de ser uma barreira para compartilhar e para trabalhar junto, para colaborar.
Empresas sem gerentes, a hierarquia cada vez mais se flexibilizando para possibilitar formas mais efetivas de colaboração, de pessoas trabalharem juntas, de gerarem valor a partir disso. E esse fenômeno dos microtrabalhos é muito de que a educação formal está sendo cada vez menos relevante para esse compartilhamento, para essa colaboração. Eu colaboro com outros designers de carro com a Locomotor sem necessariamente ter trabalhado com isso, ter estudado isso. É só eu ser bom nisso que eu estou fazendo. Obviamente, isso requer estudo, mas estudo não é uma necessidade. Aquele diploma não é uma necessidade nesse sentido. E aí, vendo esses sinais, né, isso me reverteu muito ao modelo do diagrama de redes de Barr. Novamente, a gente pode falar mais sobre ele depois, mas o que é que ele fala? Ele mostra como redes evoluem. E redes, nesse sentido, podem ser sociedades, ou, no caso que eu quero mostrar, empresas. Como empresas passam cada vez mais de um modelo centralizado, começam a criar hubs, ou pontos mínimos em que eu tenho colaboração entre pontos da periferia, sem necessariamente passar pelo centro, até momentos em que eu chego para um negócio mais distribuído, em que pontos colaboram entre si de forma muito mais desorganizada, mas, entre aspas, né, mas trazendo alguns retornos bem interessantes aí. Fazendo um paralelo para a empresa, como é que isso funciona mais ou menos? Eu botei esses 3 nomes aí, tá? Isso eu peguei na apresentação da Perestroika, de Tiago Matos, que foi com quem eu fiz o primeiro curso sobre o futuro. E ele trazia esse exemplo de os nomes podem ser substituídos de qualquer coisa, tá? Eu vou chamar de tradicional, plataforma ou blockchain, mas podem ser outros nomes. Nessa linha, organizações tradicionais são empresas que têm os modelos que a gente conhece, né? Como o nível estratégico, o tático e o nível de operação dentro da empresa, né? Dentro da borda da empresa, e que esses 3 níveis trabalham juntos para gerar valor. Nessa linha, a gente começa a ter a primeira mudança com empresas que a gente já conhece, como Uber e Airbnb, onde elas viram empresas descentralizadas, onde eu tenho sim uma gestão a nível estratégico, eu tenho sim um trabalhador a nível operacional gerando valor, mas eu tenho no meio disso, no tático, cada vez mais algoritmos e ferramentas que me ajudam a repassar as decisões estratégicas para o nível tático e garantir que essas decisões são implementadas e que o que o operacional exerce vai dentro das minhas regras. E isso é massa, né? E vocês podem ver que já tem um limite de redução do que é empresa aqui e de quem interage por fora. Só que talvez exista um outro cenário ainda. Talvez exista um cenário em que, e aí talvez um exemplo ilustre melhor, né? E se o próprio motorista do Uber tivesse um dizer na estratégia da empresa? E se não só a produtividade e ferramentas mais rotineiras estivessem automatizadas, mas e se a forma de tomada de decisão também tivesse assim? E se, obviamente, né, não é sem organização, mas e se pessoas que interagem com a rede, né, pessoas que mantêm o Uber funcionando, então, pessoas que trabalham no jurídico, pessoas que trabalham dentro da operação de cada cidade, pessoas, motoristas de cada rede, e se essas pessoas tivessem um dizer nas decisões estratégicas da empresa? Isso é o terceiro nível, do nível de blockchainização, como ele chamou, mas pode ser outro nome. Mas a ideia é, e se, além das ferramentas de organização, das ferramentas táticas, eu tivesse ferramentas que ajudam na estratégia, também transformadas como parte da rede? E aí, novamente, né, não precisa imaginar muito. Eu tenho paralelos de empresas que já existem que operam nesse modelo e que já são bem grandinhas. Né? A ideia é que eu tentei trazer exemplos de empresas que tivessem pelo menos 5 mil funcionários, tá? Então, empresa já com alguma coisa aí. 5 mil não, desculpa, 500 funcionários. Então, empresa já com alguma coisa aí funcionando. Um exemplo é a La Azuis. Ela faz isso, ela é o paralelo do Uber nesse modelo mais distribuído. Então, desenvolvedores têm voto e têm peso na decisão de quanto vai se pagar pelo motorista, né? Qual é a tarifa que vai para a plataforma. Pessoas que dirigem nos carros têm um dizer sobre qual é a próxima feature implementada também. Outro exemplo, Ujo, ele é o paralelo do Spotify para isso, onde artistas decidem quanto vai ser cobrado, quanto vai ser pago de royalties para cada música, quando uma música é plágio da outra ou não, e portanto deveria ser retirada da plataforma. A mesma coisa para gestores, a mesma coisa para programadores da plataforma. Outro exemplo é o Free Bazaar, que ele é um paralelo da Amazon para esse tipo de coisa. Então, novamente, né, pessoas que põem as coisas lá têm uma decisão sobre qual é a empresa que vai fazer o frete, tem decisão sobre quanto de taxa a gente vai cobrar, e entre coisas nesse sentido. Outro exemplo é o Colony, que funciona meio como se fosse um LinkedIn disso. Ele é uma ferramenta para pessoas se juntarem e organizarem empregos, e organizarem ideias novas, né? Startups, empresas ou atividades, até freelancers. E, novamente, pessoas dentro da rede têm dizer sobre para onde a plataforma vai.
E aí, nessa linha, eu gosto de trazer essa brincadeira, né, de que, tá, isso talvez funcione, eu tenho ali umas 500 pessoas empregadas, mas como é que eu garanto que isso não vai dar só um modelo desorganizado de pessoas tentando fazer coisas e nada saindo do papel? E a ideia é que existe um livro muito bom nisso, chamado Pinguim e Leviatã, mas novamente, a gente pode falar sobre ele depois. A ideia é de que se você cria ferramentas de colaboração e ferramentas de compartilhamento, as coisas fluem muito mais fácil do que a gente está acostumado a pensar. Isso é um viés cognitivo muito mais do que um problema real de isso é impossível de fazer. E um exemplo é esse, tipo, a gente tem esse drone aí à esquerda, que é um drone americano, produzido pelo exército americano, que bombardeia cidades do Iraque e do Afeganistão, e ele custa 4 milhões. Ele voa a uma certa altitude, ele voa a uma certa velocidade, ele tem uma certa precisão nos sensores dele e ele tem uma certa letalidade, né? O pessoal dessa comunidade aqui do lado, DIY Drones, lá dos Estados Unidos, para vocês terem noção, né, um dos diretores dessa comunidade, ele é um cara chamado Chris Anderson, ele é editor da Wired, que é uma revista. Então, tipo, ele trabalha como jornalista de tecnologia, mas ainda jornalista, às 8 horas por dia dele. Mas ele gosta muito de fazer drones. E aí ele juntou a comunidade num desafio de, poxa, vamos tentar fazer um drone que tenha 90% das funcionalidades do drone do exército. E aí esse drone, vamos ver quanto ele custa, né? Vamos trabalhar aqui. Eles conseguiram depois de mais ou menos uns 2 meses, 3 meses fazendo. E esse outro drone custou $300. E ele brinca, né? Dizendo que os 10% de funcionalidade que falta é porque a gente não botou armas no nosso. Então ele voa a 90% da altura, ele voa com 90% da velocidade, o radar dele tem 90% de precisão. Então dá para fazer coisas muito potentes por muito pouco, se você usa as ferramentas de colaboração certa. Talvez seja o principal ponto aqui da palestra. E nessa linha, por que eu trago isso, né? Eu acho que não só isso é algo que a gente vale a pena acordar para tipo, olha, isso aqui é legal de fazer, a gente consegue fazer muito mais, massa, vamos lá fazer. Mas eu acho que existe um problema grave que a gente está lutando e que a gente precisa de ferramentas de colaboração mais avançadas dentro de empresas para lutar contra ele. E ele é o problema de o que ele chama de skill crisis ou crise de talentos da América Latina. Essa pesquisa do The Economist, né, procurando por esse título, vocês conseguem achar no jornal também para lerem na íntegra. Mas essa pesquisa mostra que somente 10% das empresas da América Latina dão pelo menos um treinamento por ano para os funcionários. E isso, para mim, além de ser um absurdo, isso foi visto na pesquisa, o como isso impacta na vida dos funcionários e no crescimento de carreira deles. Segundo essa pesquisa ainda, os 10% que estão nessa lista de recebendo pelo menos um treinamento por ano, normalmente aumentam o seu salário 20% por ano. Então, você a cada ano, você está ganhando quase um quinto do seu salário a mais. Enquanto que as pessoas que estão nos outros empregos aumentam em média 6% de salário ao ano. O que é muito pouco, às vezes, nem acima da inflação, dependendo do país. Então, a gente tem um problema gravíssimo de compartilhar conhecimentos e treinar pessoas dentro de empresas. E o pior é que eu não acho nem que isso é um problema de tipo insolucionável, né? Eu mostrei ferramentas de compartilhamento que ajudam e de colaboração que ajudam, mas talvez o pior, talvez a gente já tivesse uma solução para esse problema há coisa de 40 anos atrás. Eu gosto muito de citar esse livro aqui, né? De coisas, de inspirações que a gente pode ter. Não sei quem já leu, mas esse livro do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa, ele é o livro brasileiro de não ficção mais vendido de todos os tempos. Então, tem alguma coisa a dizer, né? Ele, em título em inglês, ficou Maverick. E não sei se vocês lembram, você tem uma empresa logo no começo, né? O Basecamp. Uma das inspirações que eles citam para a empresa foi esse livro, que eles leram de um brasileiro. E a gente hoje ainda não aplica certas lições. Ele criou na década de 80, em plena ditadura, um modelo de governo altamente centralizado, uma ideia de democracia fabril, como ele chamava. Ele pegou a Semco, que era a empresa, e revolucionou ela e trouxe ela para um patamar global que não se tinha antes, era uma empresa familiar antes, com isso, com pessoas do chão de fábrica trazendo ideias, trazendo melhorias, trazendo ações para serem tomadas. Então, formas de colaborar diferente, até dentro do modelo industrial, geraram um retorno absurdo para a empresa. E isso, novamente, década de 80. A gente tem muito material, muito pano para manga depois disso, que a gente já poderia estar aplicando por aí, mas como a pesquisa do The Economist mostra, a gente não está tão perto assim. Opa, diz, Carol. Não, espero não apanhar do público que está animado, mas 5 minutinhos aí para sua fala. Não, corre aí. Eu tô acabando já. Nessa linha, o Frederic Laloux, ele traz conceitos parecidos.
ele fala sobre, nesse livro, Reinventando Organizações, né, um livro bem bacana também, em que ele fala sobre como empresas estão atreladas ao social, ele chama de psicólogo coletivo, ou psicológico coletivo, que é a ideia de que se eu não tenho certos avanços na mentalidade da sociedade, de como a gente entende trabalho, de como a gente entende relações trabalhistas, a gente não consegue avançar em empresas. E aí, empresas avançaram ao longo da história do mundo porque essas noções foram mudando. E aí é uma faca de dois gumes, assim. Parte é empresas tentando mudar e falhando, mesmo tentando, mas o modelo de gestão sobrevivendo de alguma forma, sendo revitalizado de alguma forma. Ele traz essa noção de que empresas vão crescendo e evoluindo à medida que vão entendendo novos modelos ou novas coisas como relevantes. E cada empresa, né, de cada nível desse, não deixou de existir, né? Ele traz exemplo desde o vermelho, que é talvez as primeiras da humanidade, que começaram a existir como gangues e tal, até empresas hoje que já existem no modelo mais verde ou no modelo mais azul. Ele faz essa analogia de cores. E aí, novamente, não posso entrar a fundo nelas agora. Se quiserem nas perguntas, a gente pode entrar mais a fundo. Mas a ideia é, a sociedade evolui e empresas podem evoluir junto. Empresas evoluem e a gente vai vendo novas noções de empresa e a sociedade vai percebendo novos modelos e então outras empresas vão mudando. Essa reação em cadeia é importante para que a roda gire, para que a gente tenha novos modelos, novas empresas, situações, se tudo der certo, melhores no futuro. E aí, por que eu trago isso, né? Novamente, eu volto para a frase do William Gibson, de o futuro já está aqui, ele não está igualmente distribuído. Então, isso não é todos os futuros. Eu não trouxe para vocês a única possibilidade do que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu trouxe um olhar para frente, um olhar de algo que pode acontecer. Essa metáfora que a gente usa é o cones de futuro. Então, existem futuros absurdos, que são sim possíveis, mas existem futuros possíveis, futuros plausíveis, um futuro projetado para onde a gente acha que está indo, um futuro provável, dado sem nenhuma mudança grave, a gente deve vir para cá, e o futuro preferível. E esse ponto para mim é importante porque o futuro preferível ele é pessoal. Cada um de nós tem um futuro preferível, cada um de nós tem uma noção de para onde a gente está indo, e o que eu quero aqui é discutir o futuro que eu acho interessante, que eu acho importante. Por quê? E não só para mim, né, que eu acho importante para nós como sociedade termos. Porque quando a gente fala de futuro, a gente fala que primeiro eu olho para longe, primeiro eu olho para frente, para essa olhar para frente gerar um olhar na gente, gerar um olhar meu, uma mudança de percepção minha, para então isso gerar ação na minha esfera, na minha empresa, na minha vida, no meu negócio, no meu país, dependendo da esfera que você tem. A ideia é, novamente, olhando para frente é que eu olho para dentro que eu gero ação. Eu espero que esse olhar para frente meu tenha trazido umas noções, tenha dado pano para manga para a gente conversar com o Lu agora, né? E tenha dado ideias para vocês de uma possibilidade de futuro dessa, pessoal. Muito obrigado. Vou deixar meus contatos aqui rapidinho, tá? Transmitindo. Eu vou só voltar aqui para outra tela para a gente continuar a conversa. Muito obrigado. E aí eu devolvo a bola aí para Carol, para a gente seguir. Valeu, Rob. Massa de novo. Assisti, já veio outros insights aqui. Muita coisa aí, né? Agora vamos ver o que a Lu capturou. Eu sei que ela é uma estudiosa também do tema e aplica no âmbito que ela atua. Vamos escutar aí as reflexões dela e aí quando ela terminar a gente faz esse bem bolado, até porque também já chegaram perguntas aqui para a gente via WhatsApp. Mas agora tá com você, Lu. Bacana. Bom, Carol, como você me conhece, talvez eu também fale demais, então, por favor, me ajude a controlar o tempo. O público vai dizer, eu estou vendo o público animado aqui. Porque eu diria que, assim, o Robertson me deu vários insights, e você não comentou, mas, obviamente, né, que o desafio está comigo, essa é a verdade, né? Exatamente. Porque conseguir fazer... Os links são inúmeros, né? Então, acho que a gente, de novo, obrigada, Robertson, teu conteúdo muito, muito bacana, e que me trouxe várias reflexões, né? E uma delas, que eu capturei aqui, mas que eu também, e a Carol sabe que eu também sou, além de estudiosa, eu realmente sou uma pessoa da ação, né? Então, uma das coisas que me deixou muito claro aqui, e que eu vou fazer um primeiro link, mas para a nossa reflexão em recursos humanos, e aí eu vou voltar um pouco para a nossa área, né? Mas que tudo é difícil, uma reflexão, né? Tudo é difícil antes de ficar fácil. Essa é uma frase de Thomas Fuller,
e se vocês não conhecem, não vou me aprofundar muito, mas é um negro africano, né, matemático, e que foi aí um grande pensador, e que eu começo por ele, né, e que talvez o universo conspire, porque por mais que eu não soubesse do conteúdo que o Robertson traria, né, eu tinha uma vaga ideia, eu já imaginava que uma das conexões é isso, né? Como é que a gente se depara nesse futuro que já bateu a nossa porta? E como é que a gente encara esse futuro que bateu a nossa porta? Encaramos ele de uma maneira que ele é difícil, que eu não sou da geração digital, ou eu encaro ele como uma grande oportunidade que está na minha frente para poder fazer disso, né, um mundo mais colaborativo, um mundo mais inclusivo, diverso, onde as ideias, elas efetivamente podem realmente adicionar muito, né, numa solução mais direcionada para aquele indivíduo, né, ou para aquele grupo que a gente está buscando, né, essa solução. Então, acho que as reflexões são inúmeras, não só do ponto de vista de recursos humanos, mas efetivamente do ponto de vista humano. E, para mim, eu acho que a primeira, talvez, provocação, né, que a gente tem que se fazer é realmente o quanto nós, né, nos preparamos, e esse é um grande gancho que eu já pego, né, estamos nos preparando para esse futuro que já está aí. Então, você trouxe um exemplo que é um exemplo muito clássico, né, para a gente que faz a gestão de recursos humanos no dia a dia, que é o exemplo onde você trouxe lá, né, a empresa concede um determinado treinamento, né, para os funcionários, e que aquilo já foi, inclusive, visto que 20%, né, gerou um retorno. E eu fico pensando, será que quanto as empresas, com a gama de oferta que hoje, né, o mundo já nos coloca, o quanto também esse indivíduo não tem, né, que entender que depende dele esse processo evolutivo também dentro do contexto do que é o futuro que já é hoje, né? Enfim, então acho que essa é uma outra reflexão. Uma outra reflexão que para mim foi muito poderosa, Robertson, que é uma discussão que a gente faz muito dentro do ambiente corporativo, que é a discussão entre a coexistência dos modelos, né? E que eles não são excludentes, eles são diferentes. E como nós absorvemos essa diferença e construímos a partir dela sem um canibalizar o outro. E eu, que venho, né, de alguns anos de trabalho em organizações multinacionais grandes, etc., e que, por muitas vezes, a gente tem uma super dificuldade de falar sobre agilidade, porque, às vezes, a gente tem que movimentar, e a gente brinca numa analogia positiva, na verdade, mas que, às vezes, a gente tem, sim, mover um elefante branco, o quanto efetivamente, né, a gente coexiste nesses dois modelos. O modelo da inovação, da agilidade, de olhar, né, centralmente a resolução do problema, visando a persona a quem eu quero fazer a solução daquele problema, versus aquilo que leva o meu negócio, que é o meu negócio, né, massivo, no caso, né, da Unilever, de bens de consumo e etc. Mas aí, falando particularmente, eu acho que a grande beleza nossa, né, nesse processo de gestão, ele vem muito do saber e da coexistência, e do permitir a coexistência, né, desses dois mundos. Porque, de novo, todo e qualquer processo de transformação e de mudança, primeiro a gente entra na fase da negação, né? Depois a gente entra, então, entendendo a curva do que é, né, o processo transformacional de mudança. Na lógica, a gente também deveria muito fortemente entender que nenhuma transição ela é de A para Z de uma maneira rápida, né? Ela tem um processo, existe uma transição. E saber sobre isso também, para mim, é um grande ponto, né?
Outra questão que eu vou falar em inglês, mas que, né, que é one size no fits all, né, que a gente também, dentro da organização, atua fortemente, fala, e como parceiros de negócio, não existe solução única. Existem soluções diversas para problemas diversos, alguns problemas mais complexos que outros, né, alguns mais caóticos que outros, e aí a gente tem que usar o nosso, obviamente, experiência, mas contar também, né, com a ciência e contar com novos saberes que podem aí somar para essas soluções, né? Então, acho que esse é um outro grande ponto que te agradeço absurdamente para você colocar e que traz uma reflexão para mim muito forte daquilo que eu vejo no dia a dia mesmo, né, de trabalho. E pensando efetivamente, né, nós como recursos humanos dentro de diferentes organizações, de diferentes modelos, o quanto a gente acolhe efetivamente esse novo universo e dá espaço, dá avenidas para que as pessoas consigam fluir nesse novo, né, que já é hoje. Acho que essa é uma reflexão fundamental que nós temos que fazer do ponto de vista de construção desse futuro que já bateu a nossa porta. E que tipo de práticas, que tipo de hoje nos impedem ou hoje nos alavancam para construir esse futuro de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais inclusiva, né? E onde as soluções, elas independam da hierarquia. Por mais que a hierarquia em algumas organizações vai demorar ainda muito para deixar de existir. E talvez em algumas ela nem vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo, né? Porque eu acho que esse é... E aí, falando dos modelos que você traz, que são exemplos muito clássicos, né, de um futuro que já opera, né, Spotify, Zappos, Valve, etc., talvez organizações, né, mais de uma outra, que foram concebidas numa outra época, elas não vão deixar de ter as suas hierarquias, os seus modelos, mas como a gente absorve uma tomada de decisão mais, né, horizontal e não verticalizada, né? Onde a gente constrói essa coexistência desses dois mundos e entende com ambos, né? Eu acho que essa é uma reflexão muito poderosa, muito importante, né? E eu acho que tem de tudo que você traz também, né? Porque para mim fica algo muito importante, que é realmente como a gente, como indivíduos, encara esse novo, né? E trazer um pouco a responsabilidade para nós mesmos de sermos esses agentes transformacionais desse entorno, de olhar positivamente todas essas mudanças que o contexto nos impõe, né? E estarmos abertos para isso. Porque, para mim, esse é um grande ponto, né? Quem de nós imaginou que nós estaríamos nas nossas casas, né? Trancados, né? Sem ter a nossa liberdade de ação, né? Ou de ir e vir, né? Que hoje é um grande questionamento. A minha filha fez uma redação ontem, semana passada, na verdade, onde ela falava sobre isso, né? E ela falava exatamente, uma criança de 10 anos e que encarou o contexto de Covid-19, né? Sob uma perspectiva do quanto é um contexto que tirou a liberdade de atuação dela, né? A liberdade de viver, né, numa rotina que ela já estava acostumada. Mas a nossa adaptabilidade dentro desse contexto também é incrível de se ver. E para mim é outra questão fundamental, né? É como a gente encara o novo sem medos, né? Os medos, eles fazem parte, ou talvez assim, não sem medos, os medos também fazem parte, né, das inquietudes humanas, mas o quanto a gente encara esses medos, né, na certeza de que nós somos capazes e de que a gente pode sim, né, fazer deles grandes oportunidades. Então, acho que aí também é a beleza, né,
do pensamento, que é um pensamento onde a gente, né, realmente sai do contexto do status quo para um contexto transformacional e encara tudo isso de uma maneira onde possamos ser aí agentes de mudança efetivamente dentro desse contexto, né? Bom, as reflexões são inúmeras. É isso que eu ia dizer, só estava entrando. Carol, se eu tiver tempo, você me fala e eu vou seguir em frente. Eu ia dizer, Lu, umas 3 minutinhos, porque a gente tem algumas perguntas que eu acho que vai dar para